A cada 7 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. No ano passado, em 2024, foram registrados mais de 250 mil casos de mulheres violentadas. Todos os dias a história se repete. Milhares e milhares de mulheres são violentadas por seus parceiros em casa. Essa história precisa mudar, esse silêncio precisa ser quebrado. Bem-vindos ao 5º episódio do Pode Parar. E o tema de hoje é Casada com um Agressor. Hoje a história que vamos contar é de uma mulher que teve a vida completamente transformada. Ela acreditou no amor, construiu uma família, sonhou com um futuro muito feliz. Mas durante a gestação da sua filha, viveu o que nenhuma mulher merece viver. Violência, medo, dor. Essa relação destruiu planos, abalou a autoestima e deixou marcas que o tempo não é capaz de apagar. Anos depois, ela ainda enfrenta consequências por ter sido casada com um agressor. Hoje ela está aqui para abrir o coração, quebrar o silêncio e mostrar que é possível sobreviver. A convidada do Pode Parar de hoje sou eu. Mas antes eu queria deixar uma coisa clara. O que vocês vão ouvir aqui é a história da minha vida. Eu não estou aqui para falar de ninguém além de mim e muito menos para denegrir a imagem de alguém. Foi o que eu vivi e é o que eu quero contar. Porque eu espero que com a minha experiência eu possa, de certa forma, inspirar e ajudar outras mulheres a sair dessa situação que eu vivi durante um tempo. E hoje eu não poderia estar sozinha. Trouxe novamente as minhas amigas queridas, amadas, especiais, a Lívia e a Crisley, que vocês já conhecem do primeiro episódio, porque mais do que minhas amigas, elas foram testemunhas de todo o meu relacionamento. Desde o início. Foram madrinhas do meu casamento, os filhos foram pajens do meu casamento e elas me acompanharam e me salvaram, de certa forma, quando eu mais precisei. Então, meninas, bem-vindas novamente. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com você novamente, colocando todas essas, essa situação importante para as pessoas. Mas primeiro eu quero saber por que contar essa história agora? Por que você definiu ser agora para contar? Então, na verdade, estamos aqui, o Pode Parar existe por causa dessa história que eu vivi, Eu acho que eu já falei isso lá atrás, e eu como tenho uma filha mulher, e eu acho que a gente tem que usar a nossa comunicação a nosso favor, até para eu ajudar as mulheres a realmente identificar um relacionamento tóxico, um relacionamento que não é um relacionamento saudável. E eu não queria que as pessoas me conhecessem primeiro por essa história, porque eu nunca gostei desse papel de vítima. Ai, coitadinha, já passou por isso, não. Eu acho que toda mulher que passa por isso, ela tem essa marca, De certa forma, mulheres que passam por isso, a gente tem uma marca ali, meio que uma irmandade, sem a gente saber de certa forma, porque quando a gente sabe que existe uma outra mulher passando por aquilo que a gente está passando, a dor dessa mulher também dói em mim. Por mais que a minha dor já tenha cessado há um tempo, sabe? Então, eu resolvi trazer isso agora, porque eu também não suporto mais pegar o celular, ver as notícias de internet, televisão, em que a gente fica sabendo todos os dias de alguém que morreu, ou a mulher morreu, ou ela quase morreu. O caso da Juliana Soares, que foi de 61 socos, eu arrepio toda de falar, mexeu muito comigo. Então eu acho que é um assunto que ele deve ser estressado diariamente. Porque, infelizmente, o agressor, ele não conta com a impunidade, ele já tem a certeza da impunidade, sabe? Então, realmente, é um pedido de socorro. E eu não quero que a minha filha, na minha idade, esteja vivendo numa sociedade que a gente vive hoje, de violência à mulher. Então, esse foi o real motivo da gente trazer isso agora, para esse episódio. Lid,
E quem era a Lid antes de tudo isso acontecer? Queria que você falasse um pouquinho. Voltar lá atrás. Resgatar um pouquinho. Quem era a Lid? Então, eu era muito sonhadora, muito romântica, né? Quem me conhece sabe que a única coisa que eu sonhava na minha vida era ter uma família. Era ter o meu marido, ter os meus filhos, aquela coisa. Cachorro, churrasco, final de semana. Então, eu nunca tinha pedido, assim, nada pra Deus, assim. O que eu queria era ter a minha família. E eu era também muito carente. E é aí que tá o grande passo, né? Eu vi até um vídeo no Instagram esses dias fazendo até uma alusão da carência com a cocaína, porque ela é muito mais perigosa. E de verdade, de fato é. E também, outra coisa que eu queria deixar claro, quem me vê não consegue imaginar que eu passei por uma situação de violência doméstica, de agressão. Por quê? Mulheres, qualquer tipo de mulher pode passar por isso. Mulheres empoderadas, mulheres independentes, mulheres bonitas. A gente não tá livre. Nenhuma mulher não tem um perfil. Estereótipo, né? Não existe um estereótipo, entendeu? Então, não tem mais um perfil de mulher que está sujeita ali a passar por uma agressão, por uma violência doméstica, sabe? Então, é isso. E então vamos começar, né? Como vocês se conheceram, né? No seu casamento, né? No seu namorado, e aí, como foi? Como vocês se conheceram? Isso é outro ponto interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, se eu tivesse tido mais tempo, se eu conhecesse ele, a família mais tempo, talvez não aconteceria isso. Gente, isso é outro engano. Ele era de uma família que eu conhecia há muitos anos, né? Através até da Lívia que eu conheci ele. Eu e a Lívia a gente se conhece desde os 16 anos. Então, desde então, eu conhecia ele e a família. E era tudo bem, era tudo normal, né? A gente já se conhecia há muito tempo, ele tinha um outro relacionamento, eu também. Até que um dia a gente se encontrou numa festa, aconteceu ali e a gente começou a namorar. E assim, como que foi esse namoro? Como que foram os sinais? Teve sinais? Conta um pouquinho. Os sinais sempre estão lá, sempre. Só que a gente ignora. A carência, né? Você fala, né? Isso mascara muita coisa. A carência. E aí, por exemplo, ele tinha um perfil muito de fragilidade. Primeiro que ele parecia um príncipe encantado. Sabe aquele excesso de amor? Aquele exagero de zelo? Sabe? Ele estava desempregado na época, e aí eu morava com os meus pais, ele ficava a maior parte dos dias na casa dos meus pais. E era como se fosse uma vigilância ali o tempo todo sobre os meus passos, sabe? Só que você via como cuidado, às vezes. Eu via como cuidado, eu achava aquilo bonitinho, sabe? E ele tinha um discurso de ser muito vítima, sabe? A vítima do mundo. A vítima do mundo. Ele reclamava de questões específicas, assim, com o pai, de que ele era o irmão rejeitado, de que ele não era valorizado. E eu acolhi aquilo ali. Eu, com a minha família, eu acolhi aquilo ali. Só que tiveram duas situações no namoro que hoje eu vejo que foram claras, assim, eu ignorei. A primeira foi quando a gente estava chegando no Pátio Savassi para ir no cinema. E ele tinha um ciúme doentio de mim. E aí eu devo ter olhado para alguma coisa, nada específico. E ele falou, olha, você tá olhando para onde? Você acha que eu sou idiota e tal? Eu falei, não tô olhando para lugar nenhum. E eu sempre gostei muito de anéis. Eu sempre usei muitos anéis. E aí ele apertou a minha mão de uma forma que ele cortou os meus dedos. Ele fez os meus anéis cortarem os meus dedos. E aí a gente foi pro carro, eu comecei a chorar, e ele me deixou no carro e foi na farmácia comprar curativo. E ele me pediu perdão, ele chorou, me perdoa, mas é porque o meu amor por você é muito grande. Olha o que eu faço por você, é muita loucura, me perdoa, isso nunca mais vai acontecer. E eu achei, de certa forma, bonitinho ele tá cuidando de mim. Ele tá fazendo um curativo no meu dedo que ele tinha provocado o corte. Ele mesmo machucou. Entendeu? E um outro sinal foi quando uma vez ele foi me buscar no aeroporto. E eu acho que ele foi meio grosso comigo. Ele não desceu pra me cumprimentar, eu fui reclamar. E ele entendeu que eu tinha batido a porta do carro. Ele parou o carro no meio da BR, fez eu descer no meio de um mato, assim, pra me ensinar como é que deveria bater a porta do carro dele. E eu, né, batia de novo. Ele, não, enquanto você não aprender,
você não vai sair daqui, a gente não vai sair daqui. Poxa. E foi assim. E tiveram outras situações, mas essas realmente foram a que eu fiquei, assim, mais assustada. Só que, ao mesmo tempo, ele me enchia de cartões com declarações, eram muitos ursinhos de pelúcia, eram chocolates, era muita coisa, sabe? E aí, ele me fazia, inclusive, eu me sentir culpada. Do tipo, não, realmente, será que eu não deveria ter olhado daquele jeito? Poxa, será que eu realmente não deveria ter batido a porta do carro? Sabe? Era isso que eu sentia. De que, na verdade, ele tinha razão em me punir, de certa forma. Uhum. E quando você percebeu que realmente tinha algo errado? Porque nesse momento, você falou que teve esses sinais, mas que ainda você não tinha essa percepção de que algo estava errado. Mas quando veio isso? Quando você percebeu que tinha algo errado? Então, a gente namorou por uns quase 3 anos e a gente se casou. E aí, logo no início, ele quis que eu engravidasse. Foi um desejo dele. Na verdade, eu sempre quis um filho, só que eu acho que a gente poderia esperar um pouco. E a gente casou em junho, em dezembro eu já engravidei. Como que foi saber dessa gravidez? Foi maravilhoso, ele desejou, meu sonho é ser pai, nossa, eu preciso de um filho e tal. Então, assim, eu fiz uma surpresa pra ele, foi super celebrado e tudo. Só, gente, que depois que eu engravidei, a minha vida acabou. A minha gravidez foi a melhor e a pior época da minha vida. Porque eu acho que na cabeça dele, ele entendeu que ali ele tinha o controle de tudo. Porque eu era muito apaixonada por ele, eu era muito carente e tudo que eu queria era ter uma família. E aí, quando ele entendeu isso, ele falou, essa mulher não me larga nunca. Agora eu vou poder fazer o que eu quero. E foi na gravidez que o inferno realmente piorou. E assim, Lid, em que momento assim que começaram essas ações dele? Porque ele tinha o poder ali na mão, né? Ele sentia que tinha você. Na verdade, o agressor, ele é um predador. Ele não quer uma mulher, ele quer uma presa. Então foi isso, ele entendeu ali. E eu costumava falar com ele que parecia que ele estava sendo obrigado a assumir uma filha de um amante que eu tinha tido. Porque, gente, eu não tive desejo, eu não tive carinho, eu não tive acolhimento, eu não tive cuidado, eu não tive nada disso na minha gravidez. Eu lembro a única vez que a gente estava saindo de uma festa da família dele, que eu tava com muita azia e eu perguntei se ele podia comprar uma água com gás. Ele me xingou tanto, mas tanto. Ele desceu, comprou água com gás, jogou a garrafa no meu colo e falou, você para de pedir essa porra agora. E era uma coisa assim, gratuita. Vocês falam, mas o que acontecia? Eu não sei. Ele me maltratava integralmente, todos os dias, diariamente, sem motivo. Sabe uma pessoa que chega em casa, que era assim. E eu tentava insistentemente ali entender o que estava acontecendo, o que tinha de errado. Porque ele reclamava de mim, ele reclamava da nossa casa, do nosso apartamento, ele reclamava do trabalho, ele reclamava da família, ele reclamava de absolutamente tudo. Então, assim, eu não tive um cuidado da parte do meu marido, pai da minha filha. Eu não tive. Carinho na barriga. Às vezes, as milhares de vezes que a gente brigava, eu falava, por favor, né? Ela tá sentindo tudo que eu tô sentindo. Ele, ai, que balela. Não enche meu saco, isso não existe. Você entende? Então, era isso. Eu vivi isso a minha gravidez inteira. Então, assim... eu entrei numa depressão tão grande, vocês sabem disso, que eu pedi a Deus todos os dias para morrer no meu parto. Então hoje eu olho para minha filha, que é o grande amor da minha vida, e eu falo, meu Deus, que dor era essa que eu sentia? Que eu estava abrindo mão da minha vida para não sentir o amor pela minha filha.
sabe? Então era muito, muito, muito pesado. Muito pesado. As brigas eram muito pesadas. E eu, de certa forma, eu não entendia que era uma agressão que ele fazia comigo. Eu achava que uma agressão era um soco, um tapa na cara, entendeu? Não era o fato dele me apertar, me sacudir, ou dele querer me enforcar, ou dele abrir meus olhos quando eu estivesse chorando, deitada, dormindo. Ele abriu meus olhos e falava, eu não terminei de falar com você. Completamente possuído, sabe? Eu lembro que por diversas vezes a gente brigou e eu lembro que eu chorava, eu agachava assim, quase que numa posição fetal, abraçando a minha barriga, e pedia muito pra Deus, pra minha filha não sentir aquilo, porque o meu medo era pela Manu, né? E ele gritava comigo, ele não parava de gritar, de me xingar, sabe? Ele parecia que ele estava possuído realmente, sabe? E isso foi a gravidez inteira. Obrigada, Léo. Isso foi a gravidez inteira, sabe? Não teve uma fase assim. Tinha umas fases que era o ápice, né, de todo agressor. Você briga, aí quando você fala, não, eu não tô dando conta mais, ele melhora. Aí ele melhora ali 1 semana, 2 semanas no máximo, depois ele volta a ser exatamente quem ele era, né? Então é o que eu sempre falo, que não existe cura para um agressor. Se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo, ele vai fazer sempre, ele vai piorar aquilo ali, entende? E você falou que você não percebia que isso era uma agressão, né? Que ele era um agressor. E isso te impedia de pedir ajuda? Você chegou a pedir a alguém ajuda? Ou quando veio esse pedido de ajuda? Na verdade, eu tive uma conversa com a mãe dele. Eu já estava no final da minha gestação já. E eu lembro deles falarem que o pai dele era um homem muito ignorante. Assim como o meu pai. E eu via que o pai dele tratava muito bem, né, a esposa dele. Eu sempre vi ele tratando ele muito bem. E eu perguntei pra ela, eu falei, olha, quando que ele melhorou com você? Ela falou assim, depois que meus pais morreram. E eu falei assim, eu não vou conseguir esperar. E eu tirei a minha blusa e mostrei pra ela o meu braço todo marcado de roxo. Falei, olha o que ele tá fazendo comigo. Eu tô grávida. E ela não fez nada. E eu sempre tive muita vergonha. Eu tinha vergonha, eu não contava pros meus pais, por medo do meu pai fazer alguma coisa. Eu não contava pros meus amigos porque eu tinha vergonha. Porque todo mundo viu o casal, a minha gravidez e tudo. Então eu tinha muita vergonha. Então E eu acho que toda mulher passa por isso. É aquela coisa de você saber, mas você não querer falar em voz alta, sabe? E assim, eu vejo que aceitar as migalhas, né, que a pessoa dá, no caso seu, muitas vezes começa a enganar um pouquinho todo esse processo, né, de sofrimento. Com toda certeza. E assim, teve algum fato assim que mais te marcou nesse tempo? Então teve, na verdade foram 2. Teve um dia que ele me empurrou e eu caí sentada. E aí nesse dia eu resolvi contar pra Lívia tudo que estava acontecendo. E eu marquei de ir na casa dela e eu falei tudo. E ela não fazia ideia do que acontecia, até mesmo porque o papel que ele fazia, porque é um papel, né, um ator, era de que as pessoas nunca iam acreditar em mim. De frágil, de muito carinhoso, de muito amoroso, eu era difícil. Eu era aquela mulher de personalidade forte. Sabe, tipo assim, não, quem tá batendo em quem aqui, na verdade, é ele que deve apanhar. Porque era sabe? Ela que manda, né? Isso. Era isso que ele passava pras pessoas. Não só pra família dele, como pra família inteira. É de que ele era o coitadinho, sabe? De que a difícil era eu. Então, eu tive medo da Lívia mesmo não acreditar em mim. Porque eu falei, amiga, eu tô vivendo um inferno. Vocês precisam fazer alguma coisa por mim. Porque eu não queria que meus pais soubessem. Porque automaticamente meu pai já ia tomar raiva, já ia ter que separar. E eu não me via separada. Eu não casei pra separar.
Imagina. Era mais fácil você falar assim, não, você vai ficar viúva. Beleza, mas separada nunca. Eu não me via assim. Então, a Lívia e o Reginaldo, né, marido da Lívia, eles resolveram ir até minha casa. Hoje em dia, eu custo acreditar nisso. Pra ensiná-lo a tratar uma mulher grávida. E eu tava numa anestesia emocional que eu tava fazendo janta. Sabe quando você recebe os amigos na sua casa? E os amigos estão ali contando piadas? E eu tava ali. E assim, eu lembro de frases em que o Regi falou do tipo: olha, quando a gente vê uma mulher grávida na rua, uma desconhecida, o que a gente tem que fazer? A gente quer ajudar, a gente quer pegar um peso, a gente quer... E quando é a sua mulher? Mas de nada adiantou. E aí um outro fato também muito marcante, que foi um dia que eu sumi. Eu sumi. Eu peguei meu carro, eu já tava com uns 8 meses de gestação. E eu queria dirigir sem nunca mais parar. Eu saí sem celular. Eu fiquei dirigindo o dia inteiro, chorando, perdida. Até que eu parei no telefone público, liguei pra minha mãe tava super preocupada. E eu fui parar na casa da Lívia de novo. E aí, de novo, o Reginaldo ligou pra ele e falou: olha, ela tá indo embora. Você não vai falar nada com ela, você não vai brigar. Ela só quer dormir. Porque era isso. Eu não tinha um descanso na minha casa. Eu deitava pra dormir, ele vinha e brigava comigo. Eu já acordei com ele me sacudindo. Se eu começava a cochilar, eu falava: por favor, vamos parar de brigar. Ele ficava abrindo meu olho, ele batia o dedo no meu nariz, assim: estou falando com você, me escuta. Era um inferno, entendeu? Entendi. Então foram 2 coisas que me marcaram muito. E como foi a questão, né? Você grávida, você falou aí, você já estava de 8 meses, você voltou para casa, e aí veio o parto, né? Veio o nascimento da Manu, né? A gente pensa que com isso, né? Pode ser que as coisas venham a melhorar. Como foi? Como foi o parto? Como foi, né? O pós, né? Na sua casa, na chegada da Manu, como foi? Era a esperança que eu tinha, né? Das coisas melhorarem. Então, assim, quando eu comecei a fazer o meu pré-natal, a minha obstetra, ela já entendeu na hora o que estava acontecendo. E no meu primeiro trimestre, ela já me encaminhou para um acompanhamento psicológico. Que foi quando eu conheci a Renata. A Renata que veio aqui no episódio sobre carência. E eu já cheguei a ir na Renata 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. E aí no parto, como eu tentei um parto normal, né? E no final não tive dilatação. A médica fez questão de colocar ele na sala de pré-parto comigo. Que é onde nenhum homem fica. Geralmente a gente fica no preparatório ali pra ir pra sala e tudo, e lá tem o parto. Como eu ia ficar ali um tempo esperando a questão da dilatação e tudo, ela colocou ele lá junto comigo, pra ele ver o meu sofrimento. E lá, ele chorou muito, ele me pediu perdão, porque realmente foram 10 horas, eu acho, quase, de trabalho de parto. No final eu não tive dilatação, e pra mim já não era parto normal, porque parto normal pra mim não é nada disso. E aí a gente foi fazer uma cesárea. E eu achei que ia ficar tudo bem. Só que quando eu cheguei na minha casa, minha mãe foi cuidar de mim. Quando deu 5 dias que minha mãe tava lá, a minha mãe precisou ir em casa pra lavar roupa, organizar as coisas dela e voltar lá pra casa. Quando a minha mãe foi embora, ele falou assim: não quero sua mãe mais aqui nessa casa. Você já dá conta sozinha. E eu não tive forças pra rebater. Eu falei: mas minha mãe não tá atrapalhando. Ele tá, não, chega. Eu já tô de saco cheio. E eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, não precisa voltar. Eu dou conta sozinha. E aí eu lembro que acho que uns 15 dias, assim, foi a primeira vez que a gente saiu de casa. A gente foi na casa dos pais dele. E é outro parêntese também interessante de falar, porque por diversas vezes que a gente ia lá, ele já tinha me batido, e ele chegava lá fingindo, sabe? Me abraçando, me beijando, sabe? Ai, né, linda? Na frente dos pais dele. E eu lembro que teve uma vez que eu saí
pra ir ao banheiro e ele foi atrás de mim. Ele me imprensou na parede. Falou, se você fazer com que eles percebam alguma coisa, você vai ver comigo quando a gente chegar lá em casa. E eu tinha que fingir. Aí nesse dia foi o primeiro passeio da Manu. O que aconteceu? Eu entrei pra fazer xixi no banheiro. E eu senti uma dor tão forte, tão forte, tão forte que eu não consegui levantar. E aí tiveram que tirar a porta do banheiro e me ajudarem a levantar. E, gente, eu nunca senti uma dor daquela na minha vida. E aí, era um domingo. Eu não quis incomodar a minha médica. Na segunda-feira eu liguei pra ela, pediu pra eu ir lá. E aí a gente descobriu que eu tinha rompido todos os pontos internos da minha cesariana. E eu não podia subir escada. Eu não podia carregar peso. Eu tive que ficar de repouso absoluto. E eu morava no quarto andar num prédio que não tinha elevador. Então eu tive que ficar na casa da mãe dele. E aí foi terrível. Foi terrível. Porque eu me senti nada. Sabe, nada. Eles só me davam a Manu, só lembravam que eu existia na hora de amamentar. E aí eu lembro que a Lívia foi me visitar. E ela falou assim, amiga, como é que você tá aguentando isso aqui? Ela falou assim, você nem pensa em ter outro filho, porque eu sempre quis ter mais filhos. Eu falei, não, eu acho que eu quero sim. Ela falou, você não tá bem? A gente até ri dessa história. Ela fala, você ficou doida, você não tá bem não. Porque não existe isso aqui. Então, assim, gente, foi muito sofrido. E eu fiquei lá, acho que por uns 20 dias até eu melhorar. E depois voltei pra casa. Só que, assim, as coisas só foram piorando. Nunca existiu uma melhora, sabe? Lid, e assim, passando por tudo isso, né? Você não conseguia enxergar, né, o que estava acontecendo, né? Você estava envolvida em todo esse processo. E a gente realmente, eu sei, eu me coloco muito no seu lugar. E assim, você acha que você fez de tudo? Sabe? Você conseguiu fazer de tudo? Amiga, eu fiz além. Porque ele sempre falava da questão da autoestima. Então, por exemplo, eu sou assim porque eu não tenho o seu salário. Que eu ganhava 3, 4 vezes mais do que ele. Eu sou assim porque eu tava desempregado. Eu sou assim porque eu sou gordinho. Eu sou assim porque eu não tenho roupas legais. Eu dei tudo pra ele. Você sabe o que eu fiz por ele? Eu paguei uma lipo pra ele. Ninguém da família dele podia saber. Ele fez essa lipo. Eu paguei a lipo. De presente. Aí ele fez a lipo num carnaval. Eu deixei a Manu na casa dos meus pais. E fiquei em casa cuidando dele. Ele me xingava. Que eu falava assim, não tô acreditando nisso. Eu paguei a lipo, eu tô aqui cuidando de você e você tá me xingando. Eu lembro que eu conhecia, bem na época que estava começando a Reserva, que é a marca Reserva, e eu conheci um representante, então ele tinha um mostruário. Deixa eu te falar, ele ia lá pelo menos uma vez no mês. 4 calças jeans, 6 bermudas, não sei o que. Ele só andava de reserva, lipado, andando de reserva. Aí o que eu fiz? Coloquei ele na minha conta corrente, conta conjunta. Aí ele passou a controlar o meu dinheiro. Tudo pra ver se ele melhorava. E você? Nesse momento aí, como você estava? Amiga, você lembra? Completamente apagada. Todas as coisas que eu gosto de fazer, eu amo fazer aniversário, amo comemorar aniversário, eu amo vestir bem. Teve um dia que a Lívia falou comigo, o que tá acontecendo com você? Você não se arruma? A gente só vê você de legging, blusa de malha. Amiga, como assim? Você não comemora seu aniversário? Você canta um parabéns no dia do aniversário dele, porque a gente faz aniversário próximo. Amiga, eu falava assim, ai, amiga, não, eu meio que perdi a graça e tal. Eu não existia mais. A Lidiane não existia mais. Você se anulou. Eu me anulei, eu me matei, na verdade. Porque acho que a anulação ainda era muito pra mim. Lid, e assim, diante de tudo isso que você tá contando pra gente, qual que foi o momento que você pensou assim, eu preciso me libertar disso? Você recebeu ajuda? Como que foi? Então, eu falo que todas as datas importantes, assim, da vida da Manu,
aconteceu alguma coisa. No batizado dela, foi num domingo, foi um dia antes do meu aniversário. Eu lembro que eu fiz tudo, eu decorei tudo, e eu tinha que ficar chamando ele assim, vamos pra lá. Ele deitado no sofá, deitado no tapete da sala dos pais. E um desinteresse, eu falei aqui, nossa filha, vamos lá, e tal. Aí beleza, aí no dia 14, que era meu aniversário, uma amiga me mandou uma mensagem, que há muito tempo eu não falava, ela se afastou de mim. E eu falava, eu vou procurar ela, e ele falava, não procura, ela não gosta de você, ela é uma invejosa. E eu fui deixando. Até que ela me mandou uma mensagem de aniversário. E aí eu tava com a Lívia no telefone. Eu falei assim, amiga, ela acabou de me mandar uma mensagem aqui. Eu tô achando estranho. Ela falou, por quê? Eu falei, pela forma da mensagem, ele fez alguma coisa. Aí a Lívia falou assim, você acha que ele é capaz? Eu falei, eu não só acho, como eu tenho certeza, eu vou ligar pra ela agora. Porque ela falou de um jeito, ela também foi madrinha do meu casamento. E ela falou assim, eu desejo tudo de bom pra você e pra Manu. Porque eu acho que eu acho que eu questionei ela. Eu falei, olha, não é porque é meu aniversário que você precisa aparecer agora. Você me abandonou, sumiu. Ela falou assim, amiga, um dia você vai entender tudo. Eu desejo tudo de melhor pra você e pra Manu. Na hora eu falei assim, o Espírito Santo de Deus já veio e falou assim, é alguma coisa errada. Eu liguei pra ela e fui perguntando, e ela me falou de uma série de mensagens que ele mandava pra ela, com um assunto horroroso, né? Não vou nem falar aqui agora o que é. E aí eu fui descobrir que não só ela, como outras amigas, várias amigas, praticamente todas as madrinhas do nosso casamento, ele tinha enviado o mesmo modelo de mensagem, inclusive pra você, né, Crisley? Inclusive pra mim. E aí eu saí de casa, eu fui na casa, eu liguei pra ele, ele falou, o que ela te falou, aquela mentirosa? Eu falei, ela me mandou tudo por e-mail, ela salvou tudo, porque naquela época não tinha WhatsApp. Só que ela não tinha me mandado nada. Eu já sabia que era verdade. Ele falou, tô indo pra aí agora, eu só peguei a Manu, fiz uma bolsa pra ela e passei na casa dos pais dele. Lá eu contei pra mãe, pra irmã, não sei se o pai dele tava em casa, não me lembro, e fui pra casa dos meus pais. E fiquei lá por uns 40 dias. E aí, apareceram outras. Eu fui sabendo de outras mulheres. E o que ele fez? Quando uma mulher fala, parece que abre a porta. Exatamente. E eu, gente, eu conheço as minhas amigas, entendeu? Eu sei as pessoas que eu ando. Então, assim, eu não tive dúvida. E aí, o que ele fez? O que aquele monstro que deu 61 socos no rosto da Juliana falou que ele era? Claustrofóbico, autista. O que ele inventou pra mim? Ele falou assim, olha, eu sou assim porque eu já fui abusado quando eu era criança. Eu preciso de ajuda, mas pelo amor de Deus, não conta pra minha mãe e meu pai, porque eles não podem saber. Jura que você nunca vai contar pra ninguém, porque eles vão se sentir muito culpados. Quando a gente ia pro interior, pra casa da minha avó e tal, 2 mulheres me pegaram lá, eu era muito pequena e elas abusaram de mim. E o que eu fiz? Eu acreditei. Falei, poxa, então vamos ajudar. Aí eu fui pra terapia. Aí nessa época que eu não tava querendo voltar pra casa ainda, ele falou que tava vendo demônio, que tava escutando vozes. Aí eu levei um padre lá em casa. E o que era tudo? Mentira. Era tudo mentira. E aí eu lembro que ele mandou essa mesma mensagem para uma prima dele. E a prima dele falou, que ele é louco, vamos lá, eu vou lá, vou falar com a mãe e o pai. Fomos. Quando a gente chegou lá, o pai dele falou assim, mas que tipo de amiga é essa sua que quer acabar com o casamento? Eu falei, peraí, ela tá errada em me contar? Vocês entendem? Que existe uma questão completamente disfuncional em que a minha amiga virou a vilã. Em que a vítima é culpada. E ainda assim, eu voltei pra casa, continuamos casados de novo. E aí no aniversário de 1 ano da Manu, eu fiz a festa. E ele chegou lá e ficou emburrado na festa. Porque eu não paguei nada, estou me sentindo deslocado. Falei, meu filho, como assim? Você é o pai dela, vamos, né?
Vamos pra frente aqui, ó. E eu lembro que na hora do parabéns, eu queria agradecer. Por quê? Quando eu voltei a trabalhar, depois dos 6 meses, eu sugeri para os meus pais e para os pais dele ficarem com a Manu. A gente ia pagar para ela ter o mesmo nível de convívio com as famílias. O meu pai e minha mãe falaram, claro, a gente nem quer receber, pra gente vai ser maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Não, a família dele até hoje não respondeu se ia poder ficar com a Manu. Então eles não quiseram. E ali naquele momento, eu queria agradecer, não pelos meus pais serem meus pais. Se fosse uma babá, o agradecimento seria para quem ficou cuidando da Manu para voltar a trabalhar. Sua joia mais preciosa. E aí eu lembro que eu peguei o microfone, né, sempre gostei de falar, falei, gente, eu quero agradecer aos meus pais que ficaram... Na hora, ele fez um olhar para mim, ele falou assim, você vai ver comigo. Porque ele entendeu que pelo fato de eu estar agradecendo os meus pais, eu estava desfazendo dos pais dele. E aí, sabe quando você perde completamente a noção, assim, perdi completamente o rebolado do que estava acontecendo? Eu falei, meu Deus, eu já sei o que vai acontecer quando chegar lá em casa. Aí foi briga da porta da festa até a porta da nossa casa. O outro dia que era pra abrir presente, ficar com a Manu, eu fiquei de cama, chorando o dia inteiro. Do tanto que ele acabou comigo por eu ter agradecido os meus pais. E aí no aniversário de 2 anos, a gente fez na casa dos pais dele, e a Lívia tava lá me ajudando. E a Lívia de novo me fez a mesma pergunta. Amiga, como é que você aguenta? Porque era aquela coisa assim, aqui, pega pra mim a garrafa, faz tal. Era assim. Não só ele, como todos. E aí foi a primeira vez que eu verbalizei. Eu tava levando a Lívia em casa, eu falei assim, amiga, eu vou separar. Eu só não sei quando, mas eu sei que eu vou separar. Isso foi setembro de 2017. E aí, quando, né, a gente vai lá mais pra frente, e eu até perdi o que eu ia falar. Você tá falando que ali você se decidiu que ia separar. Isso, que ia separar. E aí começou um processo, porque todo mundo fala assim, nossa, mas, ai, que triste, separaram. Não, a separação não é no dia que você fala, separei, não. É um processo extremamente solitário, doloroso, porque você fala assim, gente, eu errei, eu tava errada. O que eu fiz da minha vida? E agora... E desabou. E agora não tem jeito, que não é só pegar a mala e ir embora. Ele é pai da minha filha, entendeu? E aí, assim, as brigas começaram a ficar piores, e a Manu já começou a entender um pouco. Então, todas as vezes que a gente brigava, e ele, palavrão, mandava eu ir, tudo na frente dela. Por mais que eu pedisse, não adiantava. Eu sempre ia pro banheiro chorar. Sempre. E aí teve um dia que eu tava chorando muito no banheiro, sentada no vaso, e ela não conseguia abrir, né? Por isso que eu ia pro banheiro. Só que nesse dia, ela tinha uns livros, ela colocou os livros, subiu e conseguiu abrir a porta. E ela me viu. E ela me abraçou e falou assim, mamãe, não chora. Se a mamãe chora, a Manu também chora. E aí, naquele dia, naquela hora, eu entendi que não era por mim, era por ela. Eu não poderia manter a minha filha naquele ambiente. A minha filha ia crescer e achar que aquilo era normal. E que eu não deveria salvar somente a mim. Eu deveria salvar a minha filha. E aí, naquele dia, eu falei, definitivamente, eu preciso separar. E preciso separar rápido. Então, assim, aí eu lembro que a gente teve um aniversário pra ir. E a gente tava relativamente bem, assim. Eu acho que tinha acontecido alguma questão na família, que eles estavam com raiva de mim por alguma coisa que eu tinha feito, porque o lema deles é que eles não podem ser contrariados. Então eu não podia falar, não vamos sair, não, eu não tinha esse direito. E aí a gente tava até bem nesse dia, a gente tinha ido na igreja, depois a gente foi tomar um café e teve esse aniversário.
E aí, a gente tava no aniversário, tava tudo bem. E aí, quando a família dele chegou, automaticamente ele já começou a reagir comigo de uma maneira que eles entendessem que ele tava com raiva de mim. Gente, no nível de humilhação, assim... Aí era um aniversário de criança e tinha uma cozinha. E eu passei o aniversário inteiro com a Manu na cozinha. E lá na cozinha eu fiquei pensando, conversando com Deus. Eu falava, Deus, eu não sei como que eu vou fazer isso. Mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. E se esse realmente for o caminho, me dê alguns sinais para eu poder entender de que realmente é isso. E aí eu pedi, ele fez. Aí durante toda a semana foram acontecendo sinais assim, claros, assim, de que eu realmente deveria separar. Porque eu tinha uma culpa muito grande até com Deus. E eu falava, como que Deus vai me ver? Falava, eu vou ser uma mulher divorciada? Qual a religião que vai me aceitar? Sabe? Porque o casamento era uma coisa muito sagrada pra mim. Então eu tive também essa dificuldade do julgamento de Deus, sabe? E aí, novamente, né? Não sei se foi você, a Lívia, ou até outra amiga minha falou assim, olha, Deus realmente não quer o divórcio, mas Ele também não quer a sua tristeza, a sua vida. E eu me apeguei a isso. E aí foi quando eu chamei ele pra uma conversa. E como foi isso? Como foi essa Gente, conversa, eu lembro que eu não contei pra foi ninguém. uma aceitação, assim, imediata dele, em relação à família, a sua família, a família dele? Como foi esse processo aí do momento em que você decidiu, falou, até vocês realmente conseguirem, Na de fato, verdade, se separarem? Inicialmente, acho que só você sabia da conversa. Meus pais, ninguém sabia de nada. E a Manu tava na casa da mãe dele, porque eles tinham aniversário pra ir. E aí eu comecei a falar, falei, olha, eu não consigo mais te perdoar. Porque o que aconteceu? Eu me separei no dia 23 de abril de 2018. No início do ano, ele queria ter outro filho. Ele queria que eu engravidasse de novo. E eu cheguei a parar de tomar remédio tipo uma semana. E eu falei assim, gente, eu tô ficando doida? Porque ele falou, não, agora com outro filho, agora acabou. Agora tá tudo certo. E o que aconteceu? Ele usava das coisas que eu dividia com ele, de problemas com meu pai, às vezes com minha mãe, de problemas que eu tive nos meus relacionamentos passados. E ele sempre jogava isso na minha cara. Nem seus pais te aguentam. Por que eu tenho que aguentar? É por isso que todo mundo te usa e te joga fora. Ele adorava falar esse tipo de coisa comigo. Então, quando eu realmente chamei ele pra conversar, a conversa começou nesse contexto. Tipo, ai, você acha mesmo que eu vou ficar aqui? Isso é ridícula. Já tô de saco cheio de você há muito tempo. E ele foi lá, começou a pegar umas roupas e eu achando aquilo ótimo. Eu falei, não, foi fácil, né? E colocou numa mochila porque eu vou pra um hotel e tal. Eu falei, não, ótimo. Aí ele bateu a porta. 2 segundos depois voltou. Não, pelo amor de Deus, você não tá fazendo isso comigo. Você sabe que eu te amo demais, você é a mulher da minha vida. Aí rola no chão, me abraça, aí levanta. Você é ridícula, você deve estar com outro, vagabunda. Sai de novo. Gente, isso começou num sábado, 6 horas da tarde. Quando deu 4 horas da manhã, eu falei, não, chega. Eu falei aqui, vamos dormir. Vamos dormir. Aí ele deitou no sofá, eu fui pro nosso quarto dormir. Aí eu acordei e falei assim, gente, não. Vou deixar pra separar na próxima? Estou cansada. E aí a Lívia de novo me mandou uma mensagem, amiga, e aí? Falei, amiga, não adianta, ele não aceita. Ele não aceita separação, eu vou deixar, sabe? Vou postergar. E ela falou assim, amiga, lembra que a única pessoa que precisa de você na sua vida é a Manu. E ela precisa de você bem. Aquilo, até hoje eu arrepio, me injetou uma coragem, um ânimo. Eu saí da cama, tomei um banho. Fui lá, cutuquei, falei, olha, vamos, chega, né?
Vambora? Como assim? Eu falei, não, aqui não, eu não te amo mais, eu não consigo mais te perdoar, eu não acredito mais na mudança, chega. E aí ele veio me ameaçar. Eu lembro que eu escondi umas facas, ele já tinha me ameaçado outras vezes também, sabe? Do tipo, não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, porque eu vou te matar, eu me mato. Ele já tinha falado isso diversas vezes em diversas brigas. Eu já tinha escondido, né, dele facas dentro de casa outras vezes. Dormido trancada. Teve uma vez que a gente saiu, a gente foi em carro separado pra festa. Porque a gente tava brigado. Ele fez um pega comigo na BR. Tipo, sabe? Quase que batendo no meu carro, esse trem que a gente vê em filme. Isso tudo ele já tinha feito. E aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, pega a Manu. Aí ele falou assim, Manu, você vai ter que entrar na justiça pra ver Manu, porque você tá fazendo abandono de lar. Aí nessa hora eu falei, o quê? Eu peguei um controle, que era um controle da Sky antigamente, um controle grande. Eu joguei o controle nele e falei assim, olha só, não fala da minha filha assim, porque você sabe que ela é muito mais minha do que sua. Não sai você, saiu eu. E eu peguei uma bolsa. E sabe aquelas baixarias que a gente vê? Um homem segurando a mulher, sabe? Um empurra, o outro vai lá e empurra, aí ele tenta me segurar, aí pega a chave do meu carro, aí tenta morder minha mão, a gente no elevador, ele me segurando, aí chega lá, ele joga a chave do carro na garagem, eu pego a chave, quando eu volto ele tá sentado no capô do meu carro. Foi isso. Aí eu liguei pra Lívia, ela avisou meus pais. Quando eu cheguei em casa, meus pais já estavam me esperando. E eu lembro que eu não tinha força pra descer do carro. Eu caí do carro, assim, ó, de tanto que eu chorava. E meu pai, que eu imaginava que fosse assim, né, muito ignorante, muito sistemático e tudo, essa questão do casamento, ele falou, minha filha, essa casa é sua. Essa casa sempre foi sua. Traz a sua filha, vem pra cá. Tudo vai se resolver. A gente tá com você. E tudo aí, que você precisava ouvir, né, amiga? Tudo que eu precisava ouvir. E aí eu falei, pai, ele não quer trazer a Manu. Aí meu pai, porque todo mundo tem medo do meu pai ligou e falou assim, olha aqui, é agora, traz ela agora. Aí chega ele, com a Manu, chorando. Papai... A sua Manu tava com quantos anos? 2 anos e meio, né? Ela fez 2 anos em setembro. Você nessa discussão com ele, você saiu de casa, carregando as coisas, e a Manu ficou... Manu tava na casa da mãe dele. Ah, ok. Eu saí com uma bolsa, e a roupa do corpo. Entendi. E eu pedia pra ele, ele falou, não, você não vai ver a Manu nunca mais e tal. E ele chegou com a Manu, e naquele momento eu já entendi o que me aguardava ao longo da minha vida. Porque ele tava com ela no colo, ela tinha 2 anos e meio, e ele chorando, olhava pra ela e falava assim, a mamãe destruiu a nossa família. Pra uma menina de 2 anos. A mamãe não quer mais o papai em casa. E ela chorando, e eu, para com isso. Olha o que a mamãe tá fazendo com o papai. E aí foi isso. E assim, depois, tem até uma coisa que eu lembrei, que eu quero contar, porque eu ganhei uma viagem, quando eu trabalhava como um prêmio, uma viagem para o Chile, com direito a um acompanhante. Era um prêmio pelo meu trabalho. E fomos, nós dois. E aí, quando a gente chegou lá, ele começou a brigar comigo de uma forma que eu tive que aceitar a situação. Sabe quando você aceita a agressão? Porque teve um dia que ele me pegou de um jeito, me suspendeu aqui pelo pescoço e ficou, né, batendo no meu nariz e me apertando, que eu falei assim, gente, vão escutar? As pessoas da minha empresa vão saber. A gente tá em outro país, ele vai ser preso. Aí sabe quando você, não, tudo bem, realmente eu errei, pra eu vencer aquilo ali. Você se sujeitou pra passar por isso. E foi uma coisa que eu fiquei extremamente magoada, porque era uma conquista minha, que ele fez questão de destruir, sabe? E fora que, assim, eu lembro que eram coisas ridículas. Ele tava dirigindo o meu carro, e eu usava o filtro solar com cor. E o volante estava um pouco sujo. Ele acabou comigo, porque ele estava no meu carro. E o volante do meu carro estava sujo com o meu filtro solar. E assim,
A vida dele estava ótima, porque ele morava perto do trabalho, perto da família. Ele estava fazendo uma segunda faculdade, porque eu estava financiando. Ele fazia crossfit. E eu estava trabalhando muito longe, tendo que sair com a Manu antes de 5 horas da manhã de casa, para deixar ela na minha mãe, para ir trabalhar, para voltar. E eu não podia falar assim, ai, tô tão cansada. Ele, que isso? Que cansada, o quê? Você foi de ônibus? Você foi a pé? Tá reclamando do quê? Tô andando no carro, tem ar-condicionado. Sabe assim? Assim. Pesado. Assim. E aí, quando eu separei, que eu tinha certeza que eu tinha separado, eu tava num dia lá em casa dos meus pais, super bem, e aí, de repente, chamaram no portão. Era ele e os pais dele. Isso 1 semana depois que eu tinha saído de casa. Porque o pai dele sempre deixou muito claro que tudo da separação eu deveria conversar com ele, com o pai. Porque o filho dele não aguentava. Ele estava muito fragilizado, ele tinha sido pego de surpresa, então ele não suportava. Eu tinha que resolver com ele. E assim eu fiz. E aí eles chegaram lá em casa, a gente sentou, parecendo um tribunal. Eu lembro que eram 3 e 3 cadeiras. Aí sentamos eu, minha mãe e meu pai, ele, a mãe dele e o pai dele. E o pai dele, como um juiz, determinou que eu não tinha motivos para separar, que eles não aceitavam a minha separação. Porque o filho dele era uma pessoa ótima. Era um filho ótimo, um irmão ótimo, um menino trabalhador. Eles estavam me dando ali um tempo para pensar. Eu falei, e ele nada, ele assim, ó. Ele assim, ó. E eu falei, não, só um minutinho. Eu falei, ele pode ser um filho, um irmão, casa com ele. Casa com ele pra saber. E eles ficaram lá em casa por mais de 3 horas, insistindo que eu não ia me separar. O pai dele falando com a Manu assim, o vovô tá construindo sua casa, tá ficando tão lindo. E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Aí no final eu dei uma apelada e falei, olha só, eu não tenho o direito de decidir sobre a minha vida, é isso mesmo? Falei que é separação. Eu não vou voltar, acabou. Falei, vocês sempre souberam tudo o que ele fez, mais do que a minha família, vocês sabiam, nunca fizeram nada. Não interviram. Entendeu? Não interviram. Então assim, porque é uma família que é o seguinte, não, somos perfeitos, sabe? Aqui a gente não tem ninguém perfeito aqui. E de fato, a forma que eles me tratam até hoje, mesmo sendo mãe da neta deles, só confirma que eles nunca aceitaram a minha separação. Porque eu sou a representatividade de que existe algo muito obscuro naquela família. Sabe? Então, é isso. Mas assim... E aí foi terrível para conseguir que ele saísse da minha conta corrente, porque ele não queria sair, sabe? E as coisas foram assim, com muita dificuldade para eu realmente, eles entenderem que era uma separação e de que eu não queria mais, não ia adiantar nada, não tinha mais o que fazer. Entendeu? E diante de toda essa história que você, né, conseguiu compartilhar com a gente, toda a sua dor, eu imagino o quanto foi difícil para você cada momento desse. Quando você olha para sua história, tem um arrependimento? Tem. Eu tenho 2 grandes arrependimentos, na verdade. Eu tenho um arrependimento gigantesco por não ter me separado no início da minha gravidez. De não ter passado ela tão tranquila, né? Porque eu teria poupado a pior fase da minha vida. A pior fase. Eu sempre sonhei em engravidar. Tanto que eu não tenho recordações da Manu muito pequenininha, sabe? Eu não tenho recordações de eu grávida. Então eu tenho esse arrependimento que eu deveria ter saído antes. Eu ia ter preservado a mim e minha filha muito mais. Muito mais. E o meu outro arrependimento foi de nunca ter denunciado ele. Porque eu pensava na minha filha. O que minha filha vai pensar do pai dela? Não, isso é outro erro. Então nunca houve uma denúncia. Nunca houve uma denúncia. Eu tenho um enorme arrependimento.
Porque mesmo depois que a gente se separou, foi quando eu fui morar sozinha com a Manu. Porque eu tava num desespero de separar, que ele queria dar R$300 de pensão. Eu falei, tá bom, o que é? Beleza. E aí, quando eu mudei, eu fui conversar com ele. Falei, olha, não tem como mais você continuar pagando, né, R$500 de pensão, porque a escola da Manu vai ser outra, né, a vida vai mudar, não é mais aqui, né, num bairro mais simples que ela estudava ali, que era a casa dos meus pais. As despesas são outras. Eu falei, vamos tentar aí pelo menos R$1.000. Ele fez um escândalo na casa dos meus pais, e aí nesse dia ele queria levar a Manu, só que era meu aniversário, e ele não me atendia pra eu poder falar que a Manu não ia, e eu falei que a Manu não ia. Aí meu pai foi, pegou a Manu, porque ele falou que queria ver a Manu. Aí ele tava lá se fazendo de vítima, aí ligou pro pai dele, ai, não querem deixar eu pegar a minha filha e tal, né, que era sempre que ele fazia. E aí deu uma confusão generalizada lá, que eu desci, e aí peguei a Manu no colo, e acho que eu falei alguma coisa com ele, devo ter falado. E aí ele quis me bater com a Manu no colo. Ele veio pra cima de mim, como ele fazia antes. Só que meus pais nunca tinham presenciado aquilo. E aí meu pai veio, segurou e falou, que isso? Você tá maluco? Você vai bater nela com a menina no colo? Sai daqui, some daqui e tal. E eu falei, olha isso, é esse aí, ó. Agora o lobo apareceu. É esse o meu marido. Até então, só você Só tinha cordeirinho, presenciado. só cordeirinho, ó, cordeirinho. Nossa, santo. Falei, é esse aí, pai. Tá vendo, mãe? Era esse homem com quem eu dividia minha vida, minha casa, minha cama. É esse monstro aí. Literalmente dormindo com o inimigo. Literalmente. E aí, depois disso, mais uma vez, os pais foram lá em casa levar o contra-cheque dele. Olha que ele não tem condição de pagar. Ele faz faculdade e tal. E aí meu pai falou, olha, se eu não estou lá, ele tinha batido nela. E aí eu não sei se eu agi de uma maneira certa ou errada. Porque se eu não intervenho, como é que eu ia lidar com um cara que bateu na minha filha, com a minha neta no colo na minha frente? Agora eu fico pensando que eu deveria ter deixado. Porque pelo menos ele estaria preso, porque é isso que ele merece. Aí o pai dele, mais uma vez, mais uma pérola. Mas ele é um menino muito bom. Se ele bateu nela, o que ela fez? Alguma coisa ela fez. Eu falei, olha, você não se envergonha de falar isso dentro da casa dos meus pais? Quer dizer que se ele me bateu, é porque eu merecia apanhar? Que triste, né? Então era isso. E diante disso tudo, né, que você contou pra gente, que eu acho que ainda não é tudo. Não. Ainda tem muita coisa. 12 horas de podcast. É pra ser podcast uma grande aí. temporada com vários episódios. Exatamente. Qual é o intuito, né, de você tá falando, de você tá contando isso? Que mensagem que você quer trazer, né, diante desses números que no início você colocou, para as mulheres que vivem, passam por situações assim. Essas meninas, eu pensei muito nessas meninas que estão começando agora. Relacionamento, né? Começando a você namorar. falando, sabe o que eu fiquei pensando? O que a Lid de hoje, falaria para aquela Lid, onde tem várias Lids, Exatamente. né? Aquela Lid que queria ter Queria uma família, casar, uma família, ser queria ser feliz. E passa por isso, por E- esses sinais, né? Eu acho que os sinais estão aí. E que quantas meninas buscam isso? Por mais que a gente tá hoje... Muitas. Por mais que a gente ainda... Né, a Acho gente que é o que quer... a gente hoje as busca, mulheres, né? as mulheres, né, trabalham, as mulheres são independentes, mas não perdeu essa essência de querer Não. família, de querer ter um Porque não lar. dá pro homem Né? viver só, né? A gente quer alguém. E qual é a mensagem que você deixa para essas meninas, essas mulheres, né? Então, eu fiz um vídeo da Manu, do acompanhamento dela de 1 ano, em que eu contratei as pessoas que fizeram a filmagem do meu casamento para irem na minha casa ao longo da minha gravidez, parto e ao longo do 1 ano dela para registrar alguns momentos. E aí esse vídeo foi passado no aniversário dela de 1 ano. Eu sempre soube da existência desse vídeo, eu nunca esqueci desse vídeo, só que eu não tinha tido coragem de assisti-lo. E aí, na semana passada, eu resolvi assistir.
porque eu já estava pensando, né, em fazer esse tema e tudo. E eu percebi uma coisa. Não passa. A dor não passa. Porque eu me vendo ali, grávida, com a Manu pequenininha, e toda a farsa, né, do marido, do pai perfeito, que nunca existiu. Eu tive uma vontade de abraçar aquela Lidiane. E de falar assim, olha, querida, você não tá sozinha. Não se diminua para caber no espaço de ninguém. Isso não é amor. Isso é posse. Isso é doença. E não ignore os sinais. Ao primeiro sinal, saia. Não muda, né, Lid? Não muda, gente. Não muda. O cara que te bate, ele começa apertando sua mão, ele começa apertando seu braço, ele começa te dando um empurrão. Aí ele, foi sem querer porque... Falando Não. alto. Falando gritando. alto. Sabe aquele Te tapa na calando, mesa? né? É. Sabe aquele tapa na mesa? O murro na parede? Eu tava muito nervoso, sabe? Eu também tinha muita coisa assim, de eu estar muito feliz, de fazer assim, sabe? Tipo, dar uma diminuída. Nenhuma mulher tem que se diminuir pra caber no lugar de ninguém. E muitas das vezes, assim como aconteceu comigo, a gente tem uma carência que a gente acha que o outro vai suprir. Não é ele que vai suprir. Essa carência, a gente é que tem que alimentar ela. E eu tô falando isso aqui agora, não é porque eu faço isso sempre, não. A gente tem as derrapadas ali no dia a dia, sabe? Mas o que eu quero? Eu quero que o silêncio, a vergonha, o medo do julgamento, eles deixem de ser um impedimento para as pessoas falarem, para as pessoas buscarem ajuda. Porque eu já estive nesse lugar. Eu sei que tem mulheres que vão assistir esse podcast agora e estão passando exatamente pelo que eu passei. E eu vou falar, eu já estive exatamente nesse lugar, sentindo exatamente medo, culpa, vergonha da família, vergonha dos amigos, o que eu vou falar para a sociedade, o que Deus vai pensar de mim e os meus filhos. Só que eu falo, tem uma coisa que eu sempre eu trago para minha vida, assim, desde a minha separação. É que Deus, ele não fecha uma porta sem abrir várias janelas com uma vista maravilhosa. E que esse lugar é muito mais lindo, né? E que esse lugar, ele é muito melhor. Então hoje, eu, apesar de dor de olhar para o meu passado, eu aprendi a olhar para ele com gratidão, com admiração. Porque a Lidiane hoje, eu sou uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor, depois da minha história de vida. E o que eu mais gosto é que eu posso levar isso para minha filha, para outras mulheres, como um alerta. Entende? Que é o que eu faço com a Manu. Eu mostrei para ela o vídeo da Juliana Soares, dos 61 socos. Falei, olha, filha, eu tô te mostrando isso aqui, porque se um dia você tiver um namorado que vai te apertar, que vai gritar com você, ou que vai... Ele pode ser esse aqui, ó, ele pode chegar a fazer isso aqui, ó. Você tem que estar com alguém que te trate melhor ou tão bem como eu estou te tratando. E é isso, entende? Então, gente, por mais difícil que seja, não se calem. Não achem que o refúgio tá no silêncio, tá em se esconder. Eu tive, assim, uma grande surpresa com a minha família. Os meus pais me acolheram de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu voltei a morar na casa dos meus pais. Aquilo pra mim foi como se fosse um útero, sabe? Foi tão necessário. Talvez foi a melhor fase da minha vida. Morando com os meus pais foi durante esse processo de separação. Eu tive vocês, os meus amigos maravilhosos, sabe? Os meus amigos, todo mundo que me conhece sabe. Então, assim, eles estão no nível mais alto do meu coração, da minha gratidão, do meu amor. Porque ninguém está completamente sozinha, sabe? E gente, um assunto que precisa ser falado, repetido, estressado, entende? Porque daqui a pouco a gente vai ter que ter o quê? Uma matéria na escola, como ser homem, como ser pai, entendeu?
Olha o que está acontecendo com o Código Penal, essa questão da impunidade. As pessoas já falam, não, daqui a pouco eu saio e vou fazer de novo. Banalizaram. Entende? Banalizaram. Tem que existir uma mudança. Mas a principal mudança, o movimento, infelizmente e felizmente, ele só depende de cada mulher que passa por isso. E você não está só. Não, ninguém nunca está só. A verdade é essa. Eu acho que toda mulher merece respeito, toda mulher merece sentir segurança. Não é quem tá ali para cuidar e proteger que tem que agredir. Que mundo que a gente tá vivendo, sabe? Então, assim, e eu deixo as minhas marcas, né? A minha grande cicatriz na alma que eu carrego, porque um agressor, ele rouba o seu sonho. É o que eu mais tenho tristeza, assim, dele ter roubado o meu sonho de ter uma família, sabe? Então, assim, é muito difícil. É por isso que é uma dor que ela se mantém. Não é que a dor passa, a gente acostuma a sentir a dor. É isso. Obrigada por compartilhar a sua história. Imagina, obrigada a tantas vocês. pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada e é a vocês. como se a gente revivesse, né? Com certeza. Esse momento. Olha quantos anos tem. Quanto tempo já tem de separação? Nossa, foi em 2018. Já são 7 anos. Olha como ainda tá latente. Como tá latente. Tudo. Eu tava vendo essa questão do vídeo, pensando, a Manu vai fazer 10 anos agora em setembro. Eu vendo aquilo, a dor era como se fosse assim, agora. Sabe? E assim, gente, a gente não pode só existir. Deus não te colocou aqui nessa vida pra existir. Ai, você vai ser um adjuvante aí. Não é estar vivo, né, amiga? Não, é viver. É viver. Vamos a gente viver. tá aqui pra viver. Verdade. Hoje eu vivo. Não sobreviver. Não sobreviver. E claro também que tudo que aconteceu nesse processo me tirou também muitas amarras em relação à minha carência, à minha insegurança. Hoje eu sou uma mulher muito melhor comigo mesma. O processo É um vai processo. fazer isso. Mas o primeiro passo Quem tem que dar é cada um. exatamente. O primeiro jeito. passo é. de Então cada é mulher. isso, é essa mensagem. É Falem, né? Dividam. Busquem ajuda. Busquem ajuda. Busquem ajuda. Busque. Nunca ache normal, Não, normatize, né? Não vamos normalizar a agressão. Não vamos normalizar a agressão. Não vamos esperar chegar na estatística. Mais Pode uma mulher parar, foi né? morta. Pode parar de ficar calada. Pode parar de silenciar. de silenciar. O que dói. Exatamente. Sabe? Pode parar de aceitar. Aceitar migalhas, maltratada. né? Isso. Porque, na verdade, a mulher, ela tem uma marca de Deus muito mais especial do que o próprio homem. A mulher, gente, ela gera um filho. Gera uma vida. É uma vida, entendeu? É tudo aquilo que eu já falei, até em outros episódios e tudo. Nada é menor do que... Nada é maior do que uma mulher. Só Deus, realmente. Então, é nessa força que as mulheres têm que transcender realmente ali a dor e transformar aquela dor ali em outras coisas. E entender que elas são essa mulher. Exatamente. Esse valor que ela tem, né? Que o agressor tira Exatamente. dela. E assim, Lid, por último, assim, pensando, né, que todo mundo vai ter algo importante. Você se agarrou na sua filha. Foi o combustível da sua força. Então, eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar isso. Se agarre na sua força. Todo mundo vai ter algo para si, sabe? Para ser esse combustível, para ter coragem, para seguir em frente, para ir adiante. Todos nós temos. Então, a gente que busque esse combustível para que saia dessa situação, porque do outro lado do muro é muito mais bonito, né? E isso vai passar. Vai passar, gente. É isso. Então é isso hoje. A gente poderia ficar aqui o resto do dia, da noite, falando, mas é isso. Não se sinta sozinha. Eu já estive aí. Eu consegui sair. E se eu conseguir sair, você também consegue. Todas as mulheres conseguem. Muito obrigada. Compartilha com alguém que você queira. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, né, meninas? E obrigada, minhas amigas maravilhosas, que sempre me salvam em tudo. Viu, gente? Beijo.